Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, agora 11 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro, veja agora comigo os destaques de hoje. O escritório do jogo ilegal, bicheiros, mantinha esquema de alta segurança com portas blindadas e fechaduras magnéticas em salas de Porto Alegre. O local foi descoberto numa operação para terminar com a lavagem de dinheiro do jogo do bicho. No quarto dia de depoimentos na Justiça, familiares do menino Rafael contam versões diferentes sobre a noite do crime. Entenda por que tio e irmão da criança foram questionados por contradições. O governo do estado volta atrás e ameniza regras do distanciamento. Até ficar na praia vai estar liberado. Ao vivo, o prefeito de Bagé, município em bandeira preta, explica como a cidade está enfrentando o status de risco altíssimo de contaminação. E no esporte, o Grêmio busca repetir a façanha de 13 anos atrás contra o Santos. E hoje o Palmeiras é o Brasil na Libertadores. Ao vivo na tela do SBT, a Casa da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, nós vamos mostrar daqui a pouco as novidades sobre a investigação da Brigada Militar no caso da agressão de um jovem lá em Estância Velha, no Vale dos Sinos. O que disseram os policiais envolvidos nesta ocorrência? Já nós vamos saber os detalhes. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos em seguida com muita informação para você. Ó, é rapidinho, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 42 minutos. Quer uma solução? Tá com problema de dinheiro? Então fique atento neste recado aqui dos meus amigos da Solução Financeira. Avenida Benjamin Constant, número 1170, no bairro São João, em Porto Alegre. Esse é o endereço da economia. A Solução Financeira pode reduzir a tua dívida em até 70%. E o melhor, pessoal, o nosso desconto é garantido em contrato. E o número é o 51 98324 7663. Pega lá aquele carnê que está guardado, a parcela que vai vencer ou da que já está vencida, tira uma foto e manda para nós. A análise vai ser de graça para os 30 primeiros que mandarem a mensagem, mas só para os 30 primeiros, hein? Então pega o teu carnê e manda a mensagem agora e comece a economizar hoje mesmo. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode ser um desses. A Solução Financeira está aqui para resolver o teu problema e você vai voltar a dormir tranquilo com a dívida reduzida em até 70%. Então pega o teu telefone e manda uma mensagem para a gente. O número é o 51 98324 7663. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Muito bem, é isso aí, gente. Olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar o que aconteceu dentro de um shopping em Passo Fundo. Pois é, virou um ringue de boxe. Pode uma coisa dessas? O que é que está acontecendo com as pessoas? Em seguida, você vai entender por que esse grupo aí, ó, saiu da luta. Hã? Olha só, dentro de um shopping, as pessoas ali desesperadas, apavoradas, não entendendo o que estava acontecendo. Daqui a pouco a gente traz os detalhes do que aconteceu dentro deste shopping aí. Mas a que ponto chegamos? Cadê o Glauco Paza? Ô, Glauco! Oi. Cadê? Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo bem, Glauco. O que se explica, hein? Não tem explicação. Não tem justificativa. O pessoal com a pandemia tá por aqui, aí saiu para fazer bagunça no shopping. Mas espera aí só um pouquinho, né? Tudo tem um limite. Mas afora foram as vias de fato, literalmente. Daqui a pouco a gente vai explicar o que aconteceu dentro deste shopping lá no norte do estado. 11 horas e 44 minutos, olha só, um plano de saúde que cubra terapias, fisioterapia e odontologia. Você conhece? E se a cobertura for ainda, né, sem a chamada coparticipação? E tem mais, sem mudança de valor de acordo com a idade. Pois é, o plano da IBCM é resposta para tudo isto. Além de diversas especialidades médicas, a IBCM oferece aos servidores públicos municipais e também estaduais atendimentos em psicologia, psicopedagogia, fono, terapia ocupacional, nutrição e fisioterapia. O plano de saúde da IBCM também é muito reconhecido pelos diversos serviços odontológicos, garantindo qualidade de vida aos beneficiários. Conheça mais sobre os tantos benefícios de fazer parte da IBCM. Ligue 0800 647 5511 ou chama lá no WhatsApp. O
pelo número que está aparecendo aqui, ó, 0800 647 5511, né? E conheça mais sobre os planos, o que tem a IBCM para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, gente, olha só, o escritório do crime, o escritório do jogo ilegal em Porto Alegre, olha o que a polícia está fazendo. Isso é um chamado bunker, né? Um local secreto, extremamente secreto, diga-se de passagem, pois os bicheiros mantinham um esquema de alta segurança com portas blindadas e inclusive fechaduras magnéticas, tudo dentro de salas aqui em Porto Alegre. Esta empresa, né, foi fechada hoje, não é mesmo? Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. De fato, um escritório, olha, muito reforçado. Um escritório do crime, onde, segundo a polícia, todo o dinheiro que era recolhido do jogo do bicho, também de outros jogos de azar, essas pessoas que faziam o recolhimento iam ali em determinados horários para entregar Caixa esse valor forte. e também buscar outras cartelas do jogo do bicho. E como movimentava muito dinheiro, podia atrair tanto inimigos como a própria polícia, um esquema muito reforçado de segurança. André, chama atenção a quantidade de câmeras. É numa esquina bem próxima aqui até de onde eu estou neste momento, no bairro Santa Maria Gorete. Todos os lados com diversas câmeras apontadas para o lado de fora, acompanhando cada movimento. E a porta principal de entrada, uma porta lateral onde as pessoas entram, muito reforçado, um esquema muito forte de blindagem, e a gente vê nas imagens até mesmo a dificuldade que a polícia teve para conseguir arrombar. Usou a marreta, usou pé de cabra, usou outros instrumentos que eles normalmente utilizam e mesmo assim encontrou muita dificuldade. É um caixa forte, isso né, Lucas? Da fechadura... André, da fechadura normal eram pelo menos 4 fechaduras e ainda aquela magnética, que é elétrica, também bastante reforçado. Aí pensou, vou passar por essa porta? Não, ainda tinha uma segunda porta também bastante reforçada. Então, para tu ver, André, o esquema de segurança que era montado por esse grupo criminoso em um dos locais, em um dos escritórios, esse, segundo a polícia, um dos principais. Agora a gente observa, né, Lucas, que a tecnologia aí só do lado de fora para conseguir entrar, né, com fechaduras, com cartão magnético e tudo mais. Porque do lado de dentro a operação ela era feita justamente sem tecnologia, até para despistar, né, para não entrar, não ter o rastreamento, não ter provas. Era tudo feito, Lucas e Glauco, de maneira muito artesanal ainda, né, com anotações à mão. E isso, André, já está sendo resolvido. Daqui a pouquinho eu vou contar uma outra linha de investigação da polícia sobre essa questão tecnológica. Porque o jogo do bicho já existe aí há vários anos, pelo menos 2 décadas, esse investigado está atuando, sempre nesse modo analógico, mas ele já estava resolvendo e já estava, inclusive, criando um aplicativo de celular. Mas eu só quero voltar para retomar, André, o início dessa operação, como é que tudo aconteceu. Essa é uma operação de lavagem de dinheiro contra o jogo de bicho. Por que essa operação? Por que atacar no braço financeiro desse grupo? Porque o jogo do bicho, o jogo do azar, é um crime leve, uma contravenção penal. E essa pessoa pode movimentar um valor muito grande de dinheiro, mas tinha apenas termo circunstanciado. Quando a polícia conseguia encontrar, prender, localizar ele em flagrante com o jogo do bicho, ele assinava termos circunstanciados e era liberado. Então a polícia fez uma extensa investigação, mais de 1 ano e 4 meses de investigação para localizar a origem e também o destino desse dinheiro. E só no que foi bloqueado ainda durante a investigação, em bens, imóveis e veículos, 17 milhões de reais. Nossa. E hoje, mais 33 contas que foram bloqueadas e serão analisadas a partir de agora. Ou seja, um valor milionário que vai aumentar ainda mais, André. Ô, André, Diga, Glauco. eu lembro de muita gente que diz assim, vou jogar no bicho, não dá nada, entendeu? Até não sei porque que o governo não libera, porque não faz mal pra ninguém. É a questão de movimentar a máquina do crime, né? E outra,
é ilegal, é irregular. Se o governo um dia autorizar, bom, aí podemos falar de jogar no jogo do bicho. Só que, no momento, não é permitido. E isso movimenta, como a gente está vendo aí, a compra de bens. 17 milhões, imagina? Não, isso é o que tem aí. Pode ter mais, né? Não. E outra, sonegação de impostos, tudo isso é uma cadeia que mexe essa questão da contravenção que a gente nem imagina às vezes, André. Para quem está chegando agora, faltando 10 minutos para o meio-dia, faltando 10 para o meio-dia, estamos conversando, eu, Glauco Lucas Abate, de uma operação hoje de manhã aqui em Porto Alegre, de um bunker. Diferente das outras operações em que muitas vezes a gente mostrava as pessoas jogando em salões aqui em Porto Alegre, só que aí era diferente, não era jogo do bicho, né? Eram outros tipos de jogos, eram bingos, não é verdade? E agora com a pandemia parece que diminuiu um pouco, parece, a polícia está de olho. Agora, isso que nós estamos mostrando aí é aonde funcionava toda a inteligência, a movimentação, né? Toda a coordenação, porque de fato se sabe que existe o jogo do bicho, mas ninguém sabe para onde que isso ia, aonde que isso se movimentava, na verdade, Lucas? Isso, André, para entender o esquema mais ou menos, os apostadores iam até, por exemplo, alguma banca, algum bar, algum local que fazia o jogo do bicho. Essa pessoa recolhia, fazia a aposta e alguém ligado a esse bicheiro, né, que foi o alvo principal dessa investigação, recolhia o dinheiro em determinados horários e levava até esse ponto, até esse bunker. Ali tudo era contabilizado, o dinheiro, eles verificavam as apostas, tudo era controlado a partir dali. Todo esse dinheiro era acumulado, um grande volume, a polícia ainda não consegue estimar quanto que circulava ali por dia, mas acredita que seja um valor bem alto. E depois que esse dinheiro saía dali, um dinheiro sujo, sem comprovação de origem, então eles passavam para a fase de lavagem de dinheiro. E é esse ponto, André, que a polícia atacou, e até usando o exemplo do Glauco, eu vou mencionar uma situação que o delegado Marcos Viafori, que investigou esse caso, cita. A lavagem de dinheiro não prejudica só a polícia, não prejudica só o governo, mas prejudica também quem está, o empresário que, por exemplo, está trabalhando honestamente. Um dos esquemas de lavagem de dinheiro desse grupo era uma produtora de vídeo. Então eles tinham uma produtora de vídeo, faziam eventos, transmissões, tinham até mesmo seleção de atores e figurantes para novelas. Então, se alguém fosse concorrer com eles, André, certamente eles iam oferecer um preço muito menor porque eles precisavam lavar esse dinheiro. Então, eles acabavam prejudicando não só os apostadores, não só a polícia, não só o governo, mas pessoas que não têm relação nenhuma com o esquema, mas também acabavam sendo prejudicadas. Ô, André, a gente tem um... Desculpa, Lucas, se não me engano é esse mesmo grupo que investia até em jogadores, né? Jogadores que estão iniciando na carreira, jogadores de futebol, quer dizer, se espalharam. O negócio é ser o mais... E quando se trata de cachê, né, como no caso aí para atores ou então de jogadores, aí isso facilita mais ainda o esquema de lavagem de dinheiro, né, Lucas? E para ocultar ainda mais, André, eles tinham o esquema de usar laranjas, como explica agora para a gente o delegado Marcos Viafori, que coordenou essa investigação. Ele criou uma empresa, né? Ele adquiria bens e criou uma empresa justamente em nome da mulher e das duas filhas para blindar esse patrimônio. Então, imóveis, veículos eram colocados no nome dessa empresa. E essa empresa ainda negociava com outras, transferindo dinheiro e fazendo transações. Agora, o que é importante também a polícia descobrir a partir disso, quer dizer, uma parte até descobriu, né, Lucas? Quer dizer, o jogo do bicho levando a outro tipo de crime. E também, né, mais adiante, ver aí alguma associação com outros crimes mais que possam, né, estar aí associados. Porque geralmente um crime vai levando a 1, 2, 3 e outros tantos mais, na verdade. É tudo interligado, começa um crime que gera um dinheiro sem comprovação de origem, tráfico de drogas, jogo do bicho, roubo, e a partir daí o processo de lavagem de dinheiro, que é a parte que foi atacada hoje pela polícia. E eu repito essa informação, André, porque é muito importante que se tem hoje na legislação, se a pessoa é pega fazendo o jogo do bicho, ela é autuada por uma contravenção penal. Vai na delegacia, vai assinar um termo circunstanciado e é liberada. Só que, ao mesmo tempo, ela está movimentando, por vezes, valores milionários, como é o caso dessa pessoa, que tinha 17 milhões de reais movimentados de maneira
provavelmente ilegal todo esse montante. Então, por isso que a polícia foca agora a ação na lavagem de dinheiro para sequestrar, conseguir retirar esse dinheiro ilegal de circulação. Ô, André. Bom, daqui a pouco o Lucas vai falar pra gente, Lucas, porque provavelmente também dentro deste bunker, Glauco, devia ditar o nome das empresas ou bares, todos os contatos que faziam o recolhimento desse dinheiro, né? O de ponta que vendia, né? Talvez isso possa estar aí dentro, aliás, com todas essas informações. Diga, Glauco. Não, só para concluir aqui, quem quiser saber um pouco mais do que significa o jogo do bicho, tem material inclusive na internet. Um dos casos mais conhecidos, Castor de Andrade, no Rio de Janeiro, financiava políticos, clube de futebol, milícias, compra de armas. Tudo isso resultado do jogo do bicho. Bicheiro, verdade. Lucas, daqui a pouco tu volta com essas informações e também sobre esse rastreamento que deve ser feito a partir de agora, a partir desta operação que aconteceu na manhã de hoje aqui em Porto Alegre, deste bunker, né? Um verdadeiro bunker. Não é semelhante, era um bunker. Era um local de proteção onde eram feitas todas as negociações, toda a inteligência aí do jogo do bicho. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre este assunto. 11 horas e 56 minutos, 27 graus é a temperatura nesse momento. Olha aí a imagem. Onde é que é este ringue? É dentro de um shopping em Passo Fundo. Glauco Paz tenta explicar pra gente o que aconteceu lá em Passo Fundo, dentro do shopping, um ringue. Sabe como é, né, André? Nesse final de ano, eu até imaginei que o shopping podia estar promovendo alguma atividade, luta livre, alguma coisa assim, mas não, era briga de grupos de jovens que, segundo informações, já se estranharam antes de entrar no shopping. No estacionamento lá, eles já começaram a se estranhar e aí se encontraram aí no shopping. Começou uma briga generalizada. Isso aconteceu no último domingo, nós tivemos acesso às imagens agora. Você vê aí que seguranças do shopping tiveram que intervir e só parou essa briga toda quando um dos grupos resolveu deixar o local, tá? Eram vários jovens, alguns da turma do Deixa Disso, né? Dá pra ver ali tentando apartar, mas ninguém conseguiu muito resultado. O fato é que não foi preciso chamar a Brigada Militar, conforme informações do shopping, mas ficou aí esse registro lamentável. Não, e a gente vê que a briga, as mulheres entraram ali para afastar, quer dizer, um distanciamento descontrolado, né? É isso que aconteceu, quer dizer, em plena pandemia, dentro de um shopping, um domingo, que era para ser um domingo de compras, né, de lazer, a gente sabe o quanto que é bom, né, quem vai aproveitar, sair um pouquinho no meio desta pandemia e o resultado foi esse. Agora, não entendi, foi briga, não eram gangues, eram grupos, Grupos de jovens. Geralmente no interior tem isso, inclusive, né, os grupos se reúnem para ir frequentar o shopping, você sabe que não tem muita alternativa, há restrição nessa época de pandemia. Agora, eu fiquei pensando aqui, o último lugar que eu esperava ver cenas de violência seria dentro do shopping. Aí que tá. A origem, inclusive, pode ter sido já no estacionamento. Sabe aquela coisa? Tu vai ocupar uma vaga. Provocação. Aí tem dois querendo estacionar na mesma vaga, né? Pode ter começado aí, pode ter começado por outro motivo. Não é aqueles grupos que gostam de ir para o shopping para arrumar confusão. Não é os bondes, né, que chamam. Né? Não é. É um grupo. E aí se desentenderam e foram às vias de fato dentro do shopping. E as mulheres tiveram que entrar tentando separar. E olha, com batidas fortes. Até o momento que chega a segurança e aí o grupo parece que se deu conta e aí se separou. Não sei se não continuou pelo lado de fora, hein, ô Glauco? E pelo que se sabe, não houve registro de ocorrência. Bom, eu repito aqui, a Brigada Militar não foi chamada, até porque terminou antes essa briga, só que os registros foram feitos por pessoas que estavam ali, câmeras de segurança, logicamente, pegaram também essas imagens. Agora imagina quem está frequentando ali, vai fazer as compras de Natal, e aí se depara com isso, só isso. Olha só, aqui ó, tem um de vermelho e preto, volta ali no início, ó, tem aqui o de vermelho e o de preto. Aí tem no canto aqui os dois, um de azul, o outro de verde, aí eles se trocam, quer ver, ó? Aí vem as mulheres, tentam separar. Aí, ó, aí volta, aí o de vermelho que tava com, quer dizer, todo mundo brigando. Essa é a conclusão que se chega ali, ó. Esse de verde que tava batendo, de certo ele era, mas olha, a confusão que fizeram ali, era a impressão que deu que os quatro estavam brigando entre si, porque olha só, o de verde tava batendo no de baixo aqui, né? Aí o de verde sai e vai bater naquele de preto que tava batendo no de vermelho. E o que estava ali sendo agredido foi bater no outro, quer dizer, a gente não consegue entender aí quem é que estava junto.
É uma confusão generalizada. Não, é uma confusão. Para quem está acompanhando, quem ligou a televisão agora, faltando 1 minuto para o meio-dia, esta briga, este ringue, né? Esta luta de boxe aconteceu no final de semana, num shopping lá em Passo Fundo, na região norte aqui do estado. O pessoal se desentendeu, não sabe bem ao certo se foi no estacionamento, se foi na subida da escada rolante ou se já tinha alguma rixa, né? Essa é outra questão não se sabe também, muito bem. É outra questão, porque tudo começou no estacionamento, inclusive conforme informações do shopping, só que não se sabe se essas pessoas se conheciam antes de chegarem ao estacionamento, né? Não, e as pessoas não se dão conta, mas nos dias de hoje temos câmeras por todos os lados, Glauco. Então eu fico imaginando o pessoal se olhando hoje, mas que isto que eu fui me meter no final de semana? Pois tá aí a briga. E olha, um desrespeito com as pessoas que estão lá comprando com pessoas de idade. Né? Crianças, tem crianças ali também. Crianças e as senhoras, as meninas aí desesperadas para que os homens parassem de brigar. As mulheres, mais uma vez, aí mais centradas que os homens, né? Só para deixar esse registro aqui, porque me parece que a tolerância está em falta cada vez mais, principalmente entre os homens. E elas entraram, pelo que eu vi ali, as parceiras entraram para tentar, né, usar um pouquinho de força, mas para tentar afastar e terminar com a confusão. Mas eu queria entender um pouquinho mais, Glauco. Vamos tentar compreender juntos aqui, olha só. Vamos pegar o início, essa aí já é a parte final. Aí o início, ó, tá aqui o de vermelho batendo no de preto que tá de bermuda e tênis branco. E aqui o de verde batendo no de camisa azul. Aí o verde sai correndo e volta a bater naquele que até ele perdeu. Não, parecia que tinha perdido o sapato. Ele briga com esse dali. E o de vermelho vai brigar agora com aquele que estava apanhando. Pode ser amigo daquele outro que estava no chão, é isso que eu chego à conclusão, né? Provavelmente isso, portanto, que aconteceu lá em Passo Fundo, no norte do estado, no final de semana. Não teve nenhum registro policial, né? Segundo a Brigada Militar, não foi feito nenhum registro, mas está aí a imagem desta briga lá no shopping de Passo Fundo. E atenção, 12:02, mais 6 pessoas foram ouvidas na tarde de ontem na audiência do caso Rafael. Os depoimentos reveladores e até mesmo contraditórios sobre a morte que chocou o Rio Grande do Sul no mês de maio deste ano. Bom, para esta semana estão previstos ainda outros 10 depoimentos. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina, que a Gabi tem todas as informações dos depoimentos que começaram agora recentemente, começaram na semana passada, né, Gabi? E a gente vai agora atualizando o que foi dito no dia de ontem, inclusive com as contradições. Gabi Lerina, boa tarde, Gabi. Oi, André, boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. Não tem como a gente não lembrar desse caso, né, André? Me passou um filme na cabeça agora lá em maio, quando a gente soube que esse garotinho, o Rafael, estava desaparecido. Nós somos uma das primeiras equipes também a procurar pela promotoria para saber mais detalhes. Lembrei dos posts da família, do irmão do Rafael, a mãe Anderson, colocou nas redes sociais. A mãe procurando pelo garoto, quem a gente não imaginava que ia ter um desfecho horroroso desses, né? Desse menininho que foi morto. Vamos então aos destaques do depoimento de ontem. Ontem um dia bastante tenso, com algumas contradições, como você disse, e também com muitas emoções. 6 pessoas no total foram ouvidas ontem, entre elas a avó de Rafael, um tio muito próximo do menino e também o Anderson, que é o irmão do Rafael, que de acordo com a polícia, junto com a Alexandra do Golkins, a mãe era ele e a mãe que estavam dentro da casa quando tudo aconteceu. Então, os depoimentos bem importantes. A gente fez um resumão aqui para vocês, trazendo os principais fatos. Começamos com a primeira pessoa que fez o depoimento ontem, que foi uma perita do Instituto Geral de Perícias, a Bárbara Zafari Cavedon. Ela participou da reprodução simulada, que nada mais é do que a reconstituição da cena do crime, que ocorreu lá no mês de junho. E ela trouxe detalhes, como ela foi responsável por montar toda a cena, de como foi, ela teve que ouvir e sabe bem como todo foi o desenrolar dessa cena do crime, de acordo com os depoimentos das pessoas que estavam nessa cena. Entre elas, o irmão, o Anderson, o irmão da vítima, irmão de Rafael. Então, um grande destaque no depoimento da perita foi o fato de que o irmão teria dito que ouviu um barulho de uma porta, que parecia ser a porta do quarto do Rafael. A porta teria aberto, barulho de porta abrindo por volta das 2 horas da manhã, e depois ele não teria ouvido a porta fechar. Esse então foi o destaque que a gente traz do depoimento desta perita do IGP. O depoimento dela durou em torno de 1 hora e foi o que abriu a sessão de depoimentos ontem. André, você pode ir me ajudando se você lembrar de alguma coisa, vai mostrar mais uma vez na tela. Destacar aí na cena.
A gente vai mostrar aí na tela esse depoimento aí, ó. A Bárbara Zafari Cavedon, a perita do Instituto Geral de Perícias, afirmando que não houve divergência entre o delegado e as peritas, ou seja, a investigação, né, feita pelo delegado, as suposições, elas fecharam com aquilo que a perícia mostrou em relação à caixa, o local onde estava o corpo do Rafael, usada na reprodução dos fatos. Isso é importante chamar a atenção, porque aqui ela determina, porque sempre havia a possibilidade, mas será que alguém colocou essa caixa? Será que essa caixa foi buscada? É aquela caixa onde o corpo dele foi encontrado. Não, a caixa, ela de fato, ela era usada. E isto eu sei porque eu perguntei para o proprietário da residência, essa caixa pertencia a você? Sim, nós trabalhamos com costura, aqui dentro nós colocamos as malhas a serem costuradas, que são levadas para as empresas e para cá elas voltam. Então aquela caixa sim pertencia à residência e estava naquele local quando o corpo do menino foi colocado ali dentro. Bom, esse é o depoimento, portanto, é o primeiro depoimento aí da Bárbara Zafari Cavedon. Em seguida, o que nós temos é sobre o depoimento da avó do menino. Tá aí a imagem da caixa, ó, para vocês. Não foi na ordem, né? Não foi na ordem, a gente vai trazer só os destaques. Então, um dos depoimentos mais fortes e mais esperados foi da avó, que se chama Isaílde Batista. Ela foi a quinta pessoa a depor ontem e ela disse o seguinte, começou abrindo o depoimento defendendo a filha, dizendo que não acredita que a filha tenha sido a autora do crime, que ela estaria trazendo informações falsas quanto a isso, que ela não acha que a filha fez esse crime, não matou o próprio filho. Ela diz, inclusive, que a filha nem sabia mexer com os medicamentos, lembrando que o menino, de acordo com o Instituto Geral de Perícias, o corpo dele apareceu doses de medicamentos. Ela diz, então, defendeu, dizendo que isso não é verdade, que isso não aconteceu. Ela também disse que o tio do menino e também a avó ouviram um barulho de carro por volta das 2 horas da manhã na frente da residência da Alexandra. Lembrando que a avó mora praticamente na frente da residência. Exato. Então, ela, assim como o tio também disse em depoimento, a avó também disse que ouviu um barulho de carro. Talvez carro aí, saindo, Gabi, carro freando. E talvez aí a dona Isa, a Isa e o tio, né, o Alberto, que foram ouvidos ontem. Alberto. Essa é a casa deles. A casa deles fica aqui, a gente está vendo essa casa laranja. Está atravessando a rua, aqui do lado direito fica a casa do Rafael. Aí a dona Isa me contando como aconteceu, porque já no dia seguinte, no caso, aí eu acho que foi na sexta-feira de manhã, né? Foi de quinta para sexta o crime. E aí ela contando que estava em casa, sentada, tomando chimarrão, quando viu do outro lado da rua que viu o menino. Só que não viu o menino, que era comum o menino estar com ela, para olhar o galinho. Levantar. Ele tinha um galinho que ela presenteou, mas o galinho ficava com eles ali, todo dia de manhã ele levantava e ia para lá. Mas ela viu a filha varrendo ali a calçada. E aí perguntou para a Alexandra, mas cadê o Rafa? Aí ela disse, ele deve estar aí contigo. Ela disse, não, o Rafa não está aqui. E ali ela disse que sentiu algo muito ruim. Isto explica o que ela disse no depoimento. Vamos botar de novo ali a imagem do depoimento? Porque ali no depoimento dela, o da dona Isa, ela fala justamente isso. Olha o que disse a dona Isa, ó, a dona Isaílde Batista. Aqui é na parte que ela elogia a filha, mas antes a gente mostrou uma imagem, a gente mostrou o texto quando ela fala do que ouviu, do barulho do carro, inclusive teria comentado com o filho, o Alberto, né? Ali, ó. Sim, eu escutei quando um carro chegou, isso na noite do crime. Tem coisa aí, comentou com o Alberto. Né? E aí o que acontece? Uma vez que ela ouviu de noite um barulho, comentou com o Alberto, eu ouvi um barulho, tem coisa aí, e no dia seguinte, o menino não está dentro de casa. Desaparece? E aí é o desespero dela. Tanto é que ela me contou que disse para a Alexandra imediatamente, vai atrás do Rafa. E aí a Alexandra foi até o mercado junto com o outro filho. Aí a Alexandra foi junto com o outro filho, o Anderson, até o mercado procurar o Rafa. Não acharam, voltaram. Aí ela esperou o Delair para ir então junto ao Conselho Tutelar. Seguimos, Gabi. Isso. E aí, na sequência, o depoimento, talvez o mais importante da tarde de ontem, que é do próprio Anderson, o irmão do Rafael, que estava dentro da casa. Ele disse o seguinte, André, primeiro, ele disse que ouviu um barulho, então, né? Disse que acordou e aí pensou,
onde é que está o meu irmão? Chegou e perguntou, porque obviamente se acordavam, conversavam entre eles e tal. Chegou para a mãe e perguntou: mãe, cadê o Rafa? Aí ela disse a mesma versão que ela teria dito para a avó: o Rafa está na casa da avó, tá lá, tá brincando. Ele foi ter ido até a casa da avó, chegou lá, o Rafa não está aqui. Onde ele está? Então, ele, acompanhado pela mãe, teriam ido ao mercado, que era um local que o Rafael costumava ir, comprar doces, enfim. E depois, na sequência, foram em um terreno que pertence ao pai do Rafael, o Rodrigo Vinks, e que lá também não encontraram o garotinho. O que mais que ele disse? Ele disse, defendeu a mãe, dizendo que a mãe era uma excelente mãe, que jamais havia levantado o dedo para nenhum dos filhos, que ela era bastante disciplinada. Isso dito e que por não todos, costumavam inclusive. Brigar, que não tinham nenhum desentendimento. Exatamente. E aí, Gabi, olha só. E aí foi através do celular, rapidinho só, através do celular do Rafael, que estava no quarto, que ele pegou o telefone e ligou para o pai, o Rodrigo Vinks, que mora em Bento Gonçalves, agricultor em Bento Gonçalves, e teria dito: olha, pai, Rodrigo, o Rafa não está por aí? Será que o Rafael não está por aí? E aí conversaram e foi ele que teria informado o Rodrigo que o filho Rafael estava desaparecido. Siga, André. Não, e aí o Anderson disse, né, que é o irmão, que teria ouvido o grito de para pai. Achou que fosse briga nos vizinhos, ouviu barulho na porta, mas não tem certeza se era a chave, não ouviu o carro. Agora, a dúvida que surge, e depois nós vamos falar mais sobre isso, que foi a contradição. Porque vocês lembram que nos depoimentos ele não teria ouvido porque ele estava escutando música? Ele estava com fone de ouvido? E é isso, né? E é isso, então, justamente, né, que entra em contradição. E depois a gente vai falar dos depoimentos seguintes que aconteceram, mas principalmente isso, o que chamou a atenção, né, Gabi, foi esta contradição. É verdade. Eu lembro também dessa história, porque a gente muito gostaria de saber, eu lembro de toda a situação que a gente ficou todos imaginando o que teria ocorrido através da informação do irmão Anderson. E lembro que marcou também, inclusive a polícia trazendo essa informação de que ele teria, na delegacia, registrado exatamente essa situação, que ele estaria utilizando fones, deitado com o celular, estaria no quarto com a luz desligada e tal, e que ele não teria ouvido nenhum barulho. E agora, então, traz essa novidade ontem, dizendo que ouviu gritos de para pai, mas que ele não tem certeza se era dentro de casa ou se era no vizinho. Isso foi dito, inclusive, pelo promotor, mesmo, né? Nessa audiência, o promotor contestou exatamente. Essa foi a contradição que o promotor chamou a atenção, que essa diferença, primeiro não tinha ouvido por causa do fone e depois que ouviu, exatamente. Bom, agora essa semana seguem os depoimentos, Gabi? Seguem, sim, devem prestar depoimentos o delegado Weibert Moreira. E na sexta-feira, o depoimento da mãe Alexandra Dobolquense. Tá certo, obrigado, Gabi Nerina, com as informações. Portanto, a gente segue acompanhando aí este crime que chocou, né, todo o Rio Grande do Sul, a morte do menino Rafael, lá na cidade de Planalto, no norte do estado. Agora, 12:02, atenção para as imagens fortes. Por quê? Porque um homem foi amarrado num poste e agredido por populares. Imagens fortíssimas. Isso aconteceu aonde? Conta pra gente, Glauco. Foi em Sapucaia do Sul, André, aqui na região metropolitana. Isso aconteceu no último domingo. De acordo com a polícia, este homem aí que está sendo linchado quase, né? Agredido, né? Amarrado ao poste. É suspeito de abuso a uma vizinha, uma criança. A menina brincava na casa deste homem, que também tem uma filha. Os pais estranharam quando esta criança chegou em casa sem a roupa íntima. A família chamou a polícia, que prendeu o homem em flagrante, só que antes da chegada dos brigadianos, ele foi agredido pelos próprios moradores. O conselho tutelar foi também acionado. Quer dizer, eu não sei o que é pior nessa história, né? Porque também não se resolve dessa forma. Olha só a brutalidade das imagens. É claro que não tem explicação tudo aquilo, se é que ele fez realmente, mas a justiça com as próprias mãos sempre é questionada, né? Não, e é bem isso, sabe, Glauco? Acho que a pessoa que comete um crime como ele teria, já começa por aí, né? Não se sabe, é uma suspeita. É importante a gente, né, deixar isso muito claro. Terrível, se de fato foi ele, terrível o que fez, né? Agora, de fato, depois preso em flagrante, ok, vai ser ainda investigado, mas a justiça com as próprias mãos, isso sim. Agora, é um risco muito grande, porque a população, um pai num momento desses, Glauco,
sabe? Vai segurar como numa situação dessa, é terrível, né? E explicar um pouco mais como aconteceu, André. Ali naquele momento ali, ele já estava amarrado no poste, tá? Mas ele foi muito agredido antes disso e com um cordão, os moradores puxaram ele e depois ataram ele junto ao poste e ele continuou sendo agredido. Essas imagens são realmente muito fortes, né? Isso aconteceu, como disse o Glauco, em Sapucaia do Sul, meio-dia 14 agora, foi no final de semana, né, Glauco? Isso, Para quem tá chegando agora, é um homem, ele foi... Como é que vamos contar essa história? Porque esse homem aí de vermelho, ele tem uma filha e tinha uma menininha brincando na casa dele, certo? Uma vizinha. E aí a criança, essa menina voltou para casa... E sem a roupa íntima. Meu Deus. Imediatamente houve aí uma atitude dos pais dessa criança, né? Que já condenaram, entre aspas, esse homem. E junto veio todo o restante dos moradores, inclusive no áudio, né? Dá para ouvir as falas, as conversas das pessoas dizendo, olha, esse aqui é Duque, que chama na linguagem, no jargão policial, que é o estuprador, né? É aquele que comete crime sexual. Não, inaceitável. Agora, depois que segue a investigação, outras pessoas podem ser responsabilizadas, né, Glauco? Essa questão de tu resolver as coisas com as próprias mãos, quer dizer, isso é fora de cogitação. Entendemos tudo, compreendemos, mas isso pode ter outras consequências também, né? Aí esse homem, ele foi amarrado, foi agredido por várias pessoas e daqui a pouco vão ter que responder, porque há a gravação disso, a imagem disso. E às vezes o que acontece, a gente está cansado de falar, né, André? Mas uma pessoa começa a agredir, fala determinada coisa, o restante já vai agredir também, olha, às vezes sem saber exatamente por que tá batendo, mas tá batendo também, tá descarregando todo o ódio. Repete, Glauco, a história que aconteceu, nós estamos falando já há dias, o que aconteceu lá em Nova Prata no dia 8 de novembro, né? Daquele rapaz, trabalhava com mármores, né? Um marmoreiro, trabalhava com mármores, teria não encostado, mas mexido com alguém, o que a polícia não comprovou, tá? A polícia não comprovou isso ainda, não conseguiu, não teve esta prova de que de fato isso aconteceu, mas aí surgiu que ele teria incomodado alguma mulher que era casada e ela mesma disse que mulher casada não se mexe, aí começou aquela confusão toda e partiu para cima dele um monte de pessoas que batiam sem saber por que estava batendo. Bom, passaram-se 10 dias, o rapaz morreu, segue agora a investigação deste caso aí que a gente vê desse homem agredido, suspeito de estupro, aconteceu lá em Sapucaia do Sul. Muito bem, vamos mudar de assunto, gente, vamos mudar de assunto. Vamos agora, 27 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, hoje tem Libertadores, a casa da Libertadores aqui no SBT, mas o Grêmio só entra em campo amanhã e num confronto com boas lembranças de 13 anos atrás. Não é certo? É isso aí mesmo? Jeremias Werneck, Glauco Paza, meus irmãos, para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. A bola tá com vocês aí. Sabe, André, que tem aquela música, Jeremias? O Jeremias conhece porque frequentou bailão assim, adoidado, quando não tinha pandemia, né? Que tem a música Hoje é sexta, hoje é terça-feira, dia de Libertadores, tá bom? Tá, deu. Calma. Respira. Calma. Jeremias, vamos falar primeiro de Grêmio, porque afinal de contas amanhã tem um jogo, meu amigo, mas tem um jogo, eu vou repetir, tem um jogo, tá bom, não vou repetir mais. O que tem amanhã? Um jogo, meu amigo, na Vila Belmiro, que traz até boas recordações pro Grêmio se tratando de Libertadores. Dizem que é alçapão, mas quem vai contar essa história é esse craque que está dividindo a tela comigo. Na verdade, nem deveria dividir. Esse é o craque mesmo, Jeremias Werneck. Tu mesmo. Não adianta se fazer de bobo. Não. Vamos lá que o Jeremias vai contar como foi este encontro em 2007 que o Grêmio se deu bem na Vila. Olha aí. Grêmio e Santos na Vila Belmiro, pela Comebol Libertadores. Impossível não lembrar desse gol, né? E olha que esse chute aí tem muita história. Para começar, o autor dele é Diego Souza. E graças a essa pancada de fora da área, o time de Mano Menezes foi à final de 2007. Mas vamos com calma aí, tá? O tricolor naquela Libertadores eliminou São Paulo e Defensor do Uruguai antes de enfrentar o Santos. As classificações foram com ar de heroísmo e ajudaram bastante o elenco. O elenco do Grêmio estava com uma autoestima, com uma moral muito alta.
pelas formas que nós passamos. Moral tão alta que fez o Grêmio atropelar o Santos em Porto Alegre. O 2-0 no jogo de ida foi aumentado com um golaço de Diego Souza. Só que aí... E depois veio uma avalanche que deixou a gente meio balançando aí. Zé Roberto fez 3-1 para o Santos e o jogo teve mais quase 20 minutos de bola rolando. A pressão, o golpe foi tão forte que alguns jogadores precisaram de ajuda para entender a matemática daquele momento no duelo. Eu fiquei meio confundido aí. E aí teve um momento que eu olhei para trás e falei para o William, como que estamos agora? Aí ele me disse assim, ó, tipo, se eles fazem um gol, eles estão dentro. E se nós mantemos esse placar agora, nós estamos dentro. Aí como que meio que eu entrei novamente na realidade, e aí comecei a falar para todo mundo que tínhamos que aguentar de alguma forma. E o Grêmio aguentou. Conseguimos, através do gol do Diego, aí, uma classificação histórica pela nossa equipe para a final da Libertadores, e num ambiente totalmente hostil, que conseguimos reverter numa classificação para a final. Agora, em 2020, o tricolor pode até aguentar no final, mas antes precisa vencer ou empatar por 2 ou mais gols para ir à semifinal de novo. Se passar com susto, não tem problema. Então, prepare o coração e a matemática. Então me diga, Jeremias Werneck, é um Grêmio que vai como? Vai com Jean-Pierre, inclusive? Vai de avião, né? Vai de avião. Tá saindo daqui. Ah, tá bom. Ah, é? Deixa eu anotar essa aí, vai ter volta. Vamos lá, André, a informação é a seguinte: o Maicon está fora do jogo. O Maicon não vai a Santos, nem de avião, nem de carro, nem de trem, de nada, tá? Então, o Maicon está fora e o Renato montou um time, testou um time com Jean-Pierre e Pinares juntos, Glauco. Ah, rapaz do céu. Ó, ele já falou aí, rapaz. E dá certo isso, você acha? É um time, como diria um amigo do Glauco Paza, abertinho, né? É um time bem ofensivo. Faceiro. Olha, eu digo o seguinte, ó, se tiver que fazer gol com a capacidade que tem o Grêmio, bota, né, os melhores e aí a gente vê como fica depois, né, Jeremias? Vamos lá. O Vitor Ferraz, Jeremias, foi questionado sobre se o Grêmio depende muito do Jean-Pierre. O fato é que quando o Jean-Pierre não joga, o Grêmio sente. Agora, vamos ver o que ele falou aí. O Grêmio é muito grande para depender somente do Jean-Pierre, né? Se o Jean não jogar, a gente tem que ir lá e classificar da mesma maneira, tentar classificar da mesma maneira. É uma equipe gigante, né? A gente não pode depender somente de um jogador. E eu, na minha opinião, de verdade, eu acho que não depende. E, obviamente, ele acrescenta muito, né, pra gente pela sua qualidade. Mas eu acho assim, ó, é uma diferença tão grande que é quase dependente. Essa é a minha opinião. Não sei se o Jeremias concorda, mas enfim. Jeremias, hoje... assina com a caneta vermelha, que aí vão invalidar. O fato é o seguinte, hoje tem jogo, Jeremias. 9h15 da noite, pega aquele estoque de biscoito Zezé, vai pra frente da TV, porque tem Palmeiras e Libertad. Antes da gente falar mais, vai dar Palmeiras, né, Jeremias? Não tem como não dar. Vai dar Palmeiras, até por causa do chefe. Vai, Palmeiras! Vai dar Palmeiras! Vai, porco! Vê aí. Abel voltou. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está recuperado da Covid-19 e já comanda o time hoje à noite contra o Libertad. Time, aliás, completo. 6 jogos sem perder e 3 goleadas nessa sequência. Mas calma, não é jogo jogado, não. O time de Abel Ferreira vai ter que jogar muito mais do que jogou no Paraguai, quando não fez uma boa exibição, mas voltou com um ótimo resultado pelas circunstâncias. 1-1 contra o Libertad, que fez talvez sua melhor partida na Libertadores. Mas não sei se vai repeti-la, ainda mais na casa palestrina. No lado paraguaio, a esperança é Oscar Cardoso, artilheiro do time no ano. Mas é aquele ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então o Palmeiras... É um time bem melhor e é favorito sim. Para mim, para se classificar não apenas com um empate por 0-0, mas com vitória contra o Libertad. E aí, favoritismo ou zebra? Palmeiras e Libertad. Logo mais, 9h15 da noite, exclusivo em TV aberta, só aqui no SBT.
Uma andorinha só não fazer. Tá bom, vamos lá. Olha só, pra gente fechar, hoje tem eleição no Inter, né, Jeremias? Pegou fogo o negócio, agora o clima tá mais calmo, né? Mas pegou fogo o clima eleitoral no Inter e são duas chapas, tá? José Aquino Flores de Camargo, da chapa 3, Reage Inter, e Alessandro Barcelos, você vê aí também, da chapa 5, o Inter Pode Mais. 65 mil sócios estão aptos, votação online, mas que teve alguns problemas. A plataforma está tendo dificuldades, por isso o Inter estendeu o período de votação até às 9 da noite. Portanto, hoje sai o novo presidente do Inter. Peraí, só um pouquinho, até a plataforma está com problema. Pois é, quando a fase não é boa, nada ajuda. Poxa vida. Na verdade, o número de acessos, essa foi a explicação do Inter. E você lembra, né, André? E Jeremias também. A gente está com problema de internet, né? Ontem, por exemplo, caía, voltava, caía, voltava. Teve problema do Google também. Então, hoje o Inter está registrando esse problema, por isso aumentou o tempo de votação até às 9 da noite. É em campo, o problema em campo é nas eleições, é fora de campo e até na internet. Pô. Vamos torcer para que tudo se resolva. Internet. Não esquece que é Inter. E aí, Jeremias, fica com essa agora. Dorme com o barulho desse. Vou dizer o seguinte, ainda bem que essa eleição não é no pátio, né? Ali no Beira-Rio, né? Que senão ia sair com esse lagarto. É verdade. Vai saber do que é se transformar. Até amanhã, Jeremias Werneck, um abraço. Muito bem aí, Jeremias Werneck e Glauco Paz, em seguida a gente volta. Muito bem, agora meio-dia e 26 minutos, 28 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. Olha só, tem um recado muito importante para todos vocês, porque a maior rede de clínicas populares do Brasil tem um recado, e um recado importantíssimo para você. O Amor Saúde está com uma condição especial para você se cuidar. Faça a sua primeira consulta particular de qualquer especialidade médica por apenas R$ 64,00. André, quanto? Eu repito, R$ 64,00, apenas R$ 64,00 para ter atendimento de qualidade em uma das mais de 270 clínicas que estão nas maiores cidades do país. Marque a consulta pelo site, pelo telefone, que está aparecendo aqui, ó, na sua tela, 0800 723 8773. Preste atenção agora nesse recado. Saúde é um serviço essencial e neste momento em que a gente precisa aumentar os cuidados, você também pode contar com o Amor Saúde. Afinal, as pessoas entram em quarentena, mas as outras doenças não. Você pode agendar pelo site ou pelo seu telefone e fazer a sua consulta médica até por chamada de vídeo, pelo seu computador ou pelo seu celular. Estamos aqui por você, sempre que precisar. Amor Saúde, ligue e marque até para o mesmo dia. Muito bem, meio-dia e 26 minutos. Agora, atenção, vamos falar sobre a pandemia no Rio Grande do Sul, porque teve mudanças no novo decreto de distanciamento controlado do governo do estado. Às vésperas das festas aí de final de ano, o horário de funcionamento do comércio ele foi estendido, foi aumentado. E a proibição do público em faixas de areia das praias foi flexibilizada. Muito bem, agora a gente vai conversar mais uma vez com a Gabi Lerina, que vai trazer detalhes do que vem pela frente aí com algumas alterações, não é mesmo, Gabi? Isso mesmo, André. Lembrando que esse decreto já está valendo, foi publicado nesta madrugada. Traz alterações, então, para aqueles municípios que estão na bandeira vermelha, que ganham flexibilizações. Rapidamente, estou aqui na rua, já eu vou contar onde eu estou. Tô contando aqui, viu? Muita, mas muita gente sem máscara de proteção e gente caminhando aí em grupo de 4, 5 pessoas, tá? Já trago mais detalhes. Olha só, André, vamos já colocar na tela, eu peço para vocês, essa arte que a Fernanda Galvão produziu aí junto com o Max Mariante, nosso editor, para a gente poder entender o que muda a partir de agora com este novo decreto aí do governo do estado. Seguinte, maiores flexibilizações, por exemplo, na área do comércio. Comércio, de uma forma geral, amplia cerca de 3 horas o seu funcionamento. Antes, o comércio tinha que fechar as portas a partir das 20 horas. A partir de agora, até as 22 horas, o público pode entrar, mas tem que fechar as portas a partir das 23 horas. Mudança também para bares, restaurantes e lancherias. Ganharam 1 hora a mais. Mesma situação da área de comércio. Os clientes podem entrar até às 22 horas, mas às 23 horas precisam encerrar o seu funcionamento. Sobre a situação das beiras de praia, das orlas, né? O que aconteceu?
podem ainda, o decreto ainda não permite que as pessoas fiquem em praças, em locais públicos e também nas beiras de praia. Mas a decisão agora volta para as prefeituras, porque a cogestão está de volta. Então, se o prefeito da região achar que é adequado, não podendo ter aglomeração, estão então liberadas novamente as orlas, as beiras de praia. As pessoas podem tomar banho de mar, o que não podia até o último final de semana, né? Até o dia 14, até ontem, estava valendo o decreto antigo. Agora, então, se as prefeituras decidirem que pode, de acordo com os números que estão acompanhando das internações, número de óbitos em suas regiões, e aí então voltam então a permissão para que as pessoas possam aproveitar a beira da praia, desde que estejam utilizando máscara de proteção em alguns pontos. No mar não pode usar máscara de proteção, isso tem que chamar atenção, que isso inclusive há risco para sufocamento, mas também não pode aglomerar, né, André? Aquela máxima de que não podem ter mais de 6 pessoas juntos aglomerando. Olha, esses cuidados ainda precisam ser tomados de acordo com o que traz essas informações do decreto estadual. Olha, a preocupação que a gente fica, Gabi, é o seguinte, o papel, ele está muito bem ali, né? O papel, aliás, aceita qualquer coisa, né? Agora, a preocupação é com o cumprimento, e mais que isso, né? A questão da confusão que fica na cabeça das pessoas. Uma vez que se passar agora 2 regiões para a bandeira preta, e eu não estou dizendo aqui que está certo nem que está errado, estou só fazendo uma leitura, porque aí passou para a bandeira preta, mas tem uma flexibilização aí com a cogestão, coparticipação dos municípios, ou seja, também responsabilizando os municípios. E aí que entra, né, a questão dos prefeitos de dizerem da responsabilidade deles de conseguirem, por exemplo, os prefeitos do litoral, como é que vão fazer este controle? Ou seja, será que a pessoa vai respeitar aquilo que de fato está no papel? Uma outra crítica que a gente vem recebendo, as famílias não podem estar juntas, não podem se aglomerar, e entendemos que isso é de fato, tem que se manter o distanciamento, mas por que dentro do ônibus e dentro do trem pode-se andar, né? Por que é permitido? Então, essas confusões que elas se criam no momento em que a gente deveria estar muito conscientes do perigo que nós estamos vivendo com o aumento, né, excessivo no número de contaminações. E aí a gente tem visto, portanto, assim, alguns prefeitos dizendo que não tem como seguir dentro dessas regras, até porque tem algumas situações particulares em que o risco ele não está tão alto. Por isso nós vamos conversar, e eu convido a Gabi Lerini e também o Glauco Paza para, junto comigo, conversarem com o prefeito, né, lá de Bagé, porque essa mudança, né, agora é oficial. Nós temos aí 2 regiões em bandeira preta pela primeira vez, né, nesse distanciamento controlado, e por isso nós vamos conversar, que é a região de Pelotas e de Bagé. O prefeito Divaldo Lara está com a gente. O senhor me escuta bem, prefeito? Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento pela tua grande audiência. Prefeito, eu estava olhando aqui e me chamou muito a atenção os números de Bagé, porque eu não entendi muito bem, e até eu vou olhar até novamente. Bagé está com 61% dos leitos ocupados em UTI, enquanto que Pelotas 93%, Novo Hamburgo 100%, está na bandeira vermelha, não está na bandeira preta. Para a gente compreender qual foi a alegação da região de Bagé passar para a bandeira preta, prefeito. Então, primeiro, André, dizer que tu contextualizou muito bem aí as confusões, as contradições que geram, né, dúvidas e geram essa inconformidade em muitos cidadãos, muitos trabalhadores, cidadãos de bem, e a todos aqueles que estão comprometidos em preservar as vidas, preservar a economia, preservar o trabalho, e é possível conciliar isso. Nós também não entendemos isso, né? Porque Bagé, região de Bagé, a região da campanha, durante mais de 30 rodadas de mapa social, nunca foi para a bandeira vermelha, nunca nos faltou leitos. Sobram leitos em Bagé, né? Sobram leitos de UTI, sobram leitos de Covid, inclusive, em comum acordo, o próprio hospital e o Estado fecharam leitos em Bagé porque não tinham demanda suficiente. Graças a Deus que isso aconteceu. A região da campanha, a região de Bagé, a região da campanha, é a segunda região no estado do Rio Grande do Sul com menor número de infectados e com menor número de vítimas. Veja só, hein, prefeito?
Veja só, e desde já agradecemos ao senhor que está em Brasília e fez um esforço grande para conversar com a gente, desde já agradecemos. E Bagé chamou a atenção lá no início da pandemia pela infecção que começou por dentro dos hospitais, né? Só chamando a atenção para isso. Mas assim, ó, o senhor alegou que entraria inclusive na justiça para reverter a situação. Mas com essa cogestão, o que vai mudar lá para a região de Bagé que está em bandeira preta? O senhor de fato vai entrar na justiça para fazer alguma contestação? Então, a decisão é unânime dos prefeitos da região. Veja bem, unânime, né? Nós estamos comprometidos em preservar a saúde da população, mantendo as medidas que nos fizeram chegar onde chegamos, né? Menor número de vítimas, menor número de infectados. E também vamos preservar a economia da nossa cidade, da nossa região, que nunca fechou depois desse episódio da contaminação dos médicos, dos trabalhadores da saúde, que tu lembrou muito bem. Bagé nunca mais fechou desde que criaram o mapa de distanciamento controlado. E não fechará agora, mesmo que a decisão do governo do estado seja em não acatar a nossa cogestão. Acredito que tudo caminha para o entendimento, né? Já encaminhamos a ata dos prefeitos da região, estamos encaminhando os demais documentos e Bagé segue funcionando, funcionou normalmente hoje, seguirá funcionando. Gabi. E se necessário for, nós vamos entrar com o mandado de segurança de todos os prefeitos da região para garantir que o governo do estado não feche os nossos estabelecimentos, porque os números já provam que a situação de Bagé é diferente de outras regiões. Gabi Lerina? Isso, prefeito, boa tarde para o senhor. Eu queria saber exatamente isso. Qual é o prazo que o senhor e os outros prefeitos estão dando para fazer essa entrada na justiça? E qual que é o sentimento da população nesse exato momento lá em Bagé? Olha, Gabi, boa tarde a você. Então, o sentimento da população é de apoio, a ampla maioria dos bagenses apoiam, porque sabe que no momento foi necessário preservar as vidas e fechar a cidade porque não tinham leitos lá no início da pandemia, não tinham protocolos, respiradores, equipamentos, equipes, né? Nós fizemos isso. E se não estamos fechando agora a cidade é porque temos certeza que temos condições de manter o mesmo trabalho que vem preservando as vidas, dando atendimento a todos que precisam, com sobra desses atendimentos dentro dos nossos equipamentos. Nós temos aqui 3 hospitais. Dos 3 hospitais que nós temos, um militar, um hospital universitário e o regional da Santa Casa, apenas o da Santa Casa tem 30 leitos e desses 30, 16 estão vagos. 16. Prefeito. Não há motivo para fechar um município assim. Rapidamente, o Glauco vai fazer uma pergunta para o senhor. Prefeito, boa tarde. Nós temos aí a questão do Natal, né? A tendência de um aumento de movimento em tempos normais e até na pandemia se prevê também um aumento de movimento. O senhor pretende alguma ação especial, de repente fiscalização maior também ou não? A nossa fiscalização é muito forte nas ruas, nos comércios. Fiscalização é feita pela própria prefeitura, porque o Estado, né, não dispõe de efetivo suficiente para cumprir com isso. Nós vamos manter o trabalho noturno, que é o trabalho que gera maior aglomeração, né, principalmente de pessoas que não usam proteção individual. Vamos aumentar, né, esse trabalho e esse efetivo na noite, mas pretendemos manter o comércio em plena atividade, até porque não será o governo do estado que pagará as contas dos bagienses caso a cidade feche e gere prejuízo e desemprego em massa aqui no nosso município e na nossa região. A bandeira preta afetaria diretamente para Bagé, no caso, o comércio que teria que reduzir drasticamente o horário de atendimento, é isso? Né? Exatamente, Tá. E a cidade de Bagé, André, foi puxada, a região da campanha foi puxada pelo status de Pelotas, da região de Pelotas. Sim. Porque dos 11 itens analisados na definição de bandeira, 5 itens são de macro-região. Uhum. E a nossa macro-região é a macro-região 3, que compõe Pelotas. Portanto, os números de Pelotas que tu acabou de falar agora aqui foram decisivos para puxar a Bagé para a bandeira preta, mas nós não aceitamos aqui fechar o nosso comércio, a nossa atividade econômica, em hipótese alguma e por imposição nenhuma. Traz o que de Brasília hoje, então, prefeito? Estou aqui num almoço, participo com o vice-presidente da República, cheguei essa madrugada já aqui, terminamos o trabalho aí em Bagé,
Trato com a ministra Tereza Cristina também agora aqui nesse almoço a questão de máquinas e equipamentos e também o convênio da barragem, né, da construção da barragem pelo Exército Brasileiro, que foi noticiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro na sua ida ao Rio Grande do Sul. São duas pautas que eu trato agora nesse encontro aqui ao meio-dia e depois sigo as agendas oficiais à tarde. Muito bem, então vamos acompanhar. Obrigado, prefeito Divaldo Lara, que está em Brasília. Prefeito de Bagé, obrigado pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Glauco, deixa eu Bom trabalho a todos, muito obrigado. Até logo. Deixa eu conversar com o Glauco. Cadê a Gabi e o Glauco? Põe eles rapidinho aqui. O André, quando falou em barragem ali, o pessoal de Bagé deve ter ficado... Mas sabe que isso é importante, porque olha, primeiro que nós temos aí o aquífero Guarani, né? Vivemos em cima do aquífero Guarani. Chega verão e agora até no inverno temos problemas de abastecimento. Falta água. Né? Então o próprio Exército vai fazer uma obra na região de Bagé que vai, né, possibilitar a redução desse problema grave que enfrenta toda a região aí da campanha com a construção dessa barragem. Gabi? Não, André, eu ia dizer que exatamente isso. O presidente Jair Bolsonaro falou no discurso dele lá na nova ponte do Guaíba sobre essa situação de Bagé. Ele disse assim, inclusive eu não sabia que faltava água em Bagé. Então é sobre esse acordo dessa construção dessa barragem que está o prefeito Divaldo Lara de exemplo para outras cidades também, porque não é só Bagé que enfrenta a falta d'água, todo o Rio Grande do Sul, Norte, Noroeste e tudo mais. Daqui a pouco voltamos a falar sobre o Covid, tá bem? Até já. Gabi e Glauco Paza. Muito bem, atenção, 12h40. Olha só, segue a novela da falta de luz aqui em Porto Alegre, viu? Ah, André, mas espera lá, o temporal foi domingo. Foi domingo. Passou a segunda-feira e agora a gente já está quase fechando 48 horas sem luz. E aí, como ficam os moradores? Lá na Vila Nazaré, continuam sem energia elétrica. Eu repito, quase 48 horas depois, Vila Nazaré em Porto Alegre sem luz. Lucas Abate. E aí faz o que numa hora dessas? Com a temperatura subindo já quase 30 graus aí perto da 1 da tarde. E os moradores por aqui, André, estão assustados. Muitos estão com a geladeira cheia ainda, com vários itens, carne, tudo congelada. Algumas pessoas buscaram gelo para conseguir conservar um pouco mais. Aqui no Guilherme, que é a casa dele, que a gente está nesse momento, ele ainda está conseguindo conservar, que ele tem aquele freezer maior, que é um pouco mais vedado, mas ele ainda consegue conservar. André, só vou mostrar aqui, além da falta de luz, já há quase 48 horas, e daqui a pouquinho eu vou dar os detalhes sobre os outros locais de Porto Alegre, que não é só aqui, são vários bairros de Porto Alegre. A casa do Guilherme aqui também foi destelhada no último domingo. O forte vento acabou levando algumas telhas que ele tem por aqui, não só a casa dele, há outras casas que a gente passou aqui na Vila Nazaré também com alguns danos, algumas árvores que caíram por aqui. Vale lembrar que aquele local que está sendo desapropriado por causa da obra do aeroporto Salgado Filho, mas alguns moradores permanecem por aqui e estão amargando com esse prejuízo. Vou conversar ao vivo com o Guilherme, que é morador daqui. Guilherme, quase 48 horas sem energia elétrica, como é que estão fazendo? Sem energia elétrica, a gente já está meses sem água. Aqui, quando tem água, é um fiozinho que tem na torneira. Nós temos idosos aqui, tem o meu avô que tem que buscar água numa torneira fora de casa, sem banheiro, numa situação insalubre. Temos pessoas também que são especiais. Eu tenho minha vizinha que tem um filho especial. Quando deu esse vendaval, as coisas quase caíram por cima. Foi bem horrível. Nós estamos aqui numa situação que a gente não sabe mais o que faz. A gente não tem posição de quando vamos sair. Eles dão data, quem sabe até o fim do mês que vem, mas não dão nada certo. Não nos respondem, a gente manda e-mail, a gente liga e nada acontece. André, são duas reivindicações dos moradores aqui. Uma mais urgente, que é o retorno imediato da luz, que eles estão sofrendo já há 48 horas. E também a questão da transferência, né? Já é uma novela que se arrasta há bastante tempo, a questão da transferência dessas pessoas para um loteamento depois por causa da ampliação do Salgado Filho. André, eu vou entrar na casa do Guilherme aqui para a gente mostrar como é que está a situação. Enquanto isso, Lucas, depois pergunta se alguém... Eu acho que tem momentos desse que a própria CE, se não pode fornecer luz 2 dias, deveria ao menos proporcionar uma entrega de gelo para essas famílias que estão sem energia elétrica. Porque, olha, tem pessoas que têm familiares que precisam da insulina, precisam manter em geladeira. Quer dizer, o mínimo que pode se fazer, já que estamos aí, por incrível que pareça, há quase 48 horas sem energia elétrica. Eu ouvi hoje um dos diretores da CE falando que a pandemia, né, muitas equipes estão
em casa por causa da pandemia e que aí é um problema de se conseguir, né, pessoas para trabalhar e resolver esse problema. Mas, pelo menos temporariamente, tinha que dar um jeito de amenizar o sofrimento dessas famílias. Olha Lucas. A quantidade de água ali, André. André. E ainda que tem, porque tem muita gente que não Essa aqui é a quantidade de água que está vindo aqui na cozinha. Quando vem, é essa quantidade de água que vem. Então, são vários problemas. É o calor, é a falta de energia, é a falta de água e agora também o medo de ter o prejuízo, André. A gente vê que ele tem um estoque bem grande ali de comida, o pessoal se programa, né? A carne subindo bastante, muita gente acabou estocando e agora corre o risco de perder tudo isso, André. Que barbaridade. Bom, feito o registro, a gente vai continuar acompanhando, porque, por favor, né, 48 horas sem luz, aí não tem como. 12h44, e olha só, vocês achavam, né, que essa coisa de jogo do bicho, né, nessa época da pandemia, né, já estava um pouco esquecida, ou que isso era só coisa, jogo do bicho né, só no norte do país? Pois olha só, a Polícia Civil fez uma operação e revelou um grande esquema de jogos de azar controlado por um gaúcho. E que tinha ramificações para outros estados. Preste atenção, sabe quanto? 17 milhões de reais foram apreendidos. Os detalhes da operação na tela. No escritório dos bicheiros em Porto Alegre, pelo menos 7 câmeras de vigilância apontadas para a rua e portas blindadas, o que dificultou a entrada dos policiais. Toda essa dificuldade para abrir a porta se justifica pelo forte esquema de segurança dos criminosos. Essa aqui, blindada com diversas fechaduras, inclusive uma magnética. E para entrar no ambiente onde havia sala de reuniões, ainda tinha que passar por uma segunda porta bastante reforçado. E todos esses movimentos do lado de fora e de dentro do prédio eram acompanhados ao vivo por esse monitor. Centenas de cartelas de jogo de azar foram apreendidas. Segundo a investigação, era ali que diariamente o dinheiro dos jogos era entregue. Lá era uma espécie que a gente chama de bunker, né? Ou seja, o pessoal recebia as apostas lá e contabilizava as apostas, né? Tudo nesse local. Então pode-se dizer que é uma espécie, né? Falando vulgarmente, uma espécie de quartel-general dessa organização, justamente na parte de receber os jogos de azar. Depois disso, ocorria a lavagem de dinheiro em empresas com atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Se associou a uma empresa de agenciamento de atores. Ele ainda trabalhava com a questão da venda de jogadores de futebol, né? A venda, ele agenciava atletas profissionais. E outras empresas, como fornecimento de depósitos, para guardar coisas, enfim, ele tinha um pool de empresas, algumas ele dirigia de lá e outras ele dirigia daqui. O responsável pela quadrilha é gaúcho, mas opera tudo de um apartamento na Barra da Tijuca, também alvo de busca nesta manhã. Entre bens no nome dele e de Laranjas, a polícia sequestrou 9 imóveis e 24 veículos. Um valor estimado em 17 milhões de reais. 33 contas bancárias foram bloqueadas e a quantia milionária pode ser ainda maior. Pois, olha só, 17... Organização, André. Não, e no conforto de casa no Rio de Janeiro, fazendo todo o controle, os 17 milhões que a polícia teve acesso agora. Mas vai saber o quanto que não tem mais, hein, Oglau? Ah, deve ter muito mais dinheiro. E aquele negócio que eu falei antes, do exemplo do Castor de Andrade, lá do Rio de Janeiro, que era uma coisa que pra gente estava tão longe, como você falou, né, André? Ah, tá lá no Rio, tá lá em São Paulo. Tá bem pertinho aqui, tem gente aqui no Rio Grande do Sul, e a gente viu agora, né? Olha aí a imagem aí. No caso do Castor de Andrade, ele financiava, inclusive, a eleição de políticos. Aí, ó, as camisas de futebol. Explica pra gente por que, Glauco, essa imagem que nós estamos vendo das camisas de futebol. Explica só pra gente entender qual é a relação com este bunker aqui em Porto Alegre, encontrado hoje, aberto hoje pela polícia. Para agenciar jogadores, ou seja, fazia a intermediação da venda de atletas de futebol. E como deu pra ver na reportagem, aí são atletas profissionais, ou seja, não é só aquele jogador que tá querendo começar na carreira e de repente vai um empresário lá e ajuda. Ajuda a família e em troca disso fica com o direito de negociar o jogador. Não, tem gente que já é profissional, a gente logicamente não tem esses nomes e se tivesse também não divulgaria agora, porque às vezes o jogador nem sabe mas certamente, que o agente tem esses problemas, né? Esse caso, pelo que a gente vê, tem o chamado terceiro de boa-fé que
contratou uma empresa. A empresa, se tu vai fazer uma investigação, não tem nada contra esta empresa. Lisa. Exato, até porque são laranjas, são empresas que ali funcionam como de fato, como empresas, com negócio, pagam os impostos, mas no meio de tudo isso está lavagem de dinheiro. E é isso que a polícia, por isso tanto tempo de investigação, mais de um ano, né? 1 ano e 4 meses aí de investigação para conseguir se chegar até o líder, né, de tudo isso e mais, né, o que se revelou aí? Várias empresas, a de contratação de jogadores, né? A negociação e também é um meio influente, né, Glauco? Claro, é onde gira muito dinheiro, né, André? Exatamente, e facilita a lavagem de dinheiro, porque aí os cachês são coisas que não se questiona, né? Os valores de jogador. Me surpreendeu essa questão dos atores, atores coadjuvantes. É isso que eu ia chegar. A outra linha, né? A ramificação das linhas de atuação, das empresas de atuação desse homem que controlava todo esse esquema ligado ao jogo do bicho, e vai saber se não tem outros tipos de crime juntos. Quer dizer, muitas vezes, própria lavagem de dinheiro é crime, né, Glauco? E muitas vezes, André, essa questão do jogo do bicho é sucessão. Fica do tio pro sobrinho, vai pro filho, que é o caso do Rio de Janeiro, que acontece muito, né? Verdade. Então aqui talvez ainda não seja, mas é o direcionamento do crime. E a polícia segue com essa investigação, que começou aqui em Porto Alegre, continuou lá no Rio de Janeiro, um bunker foi aberto e com dificuldade, olha aí. Dificuldade, porque além dessa porta tinha mais uma e era cartão magnético para entrar e era porta blindada e era câmera de segurança, um verdadeiro bunker onde ficava ali todo o controle do jogo do bicho. E aí a polícia chegando e apreendeu 17 milhões de reais. Mudando de assunto, Glauco, fica comigo, porque olha só, nós voltamos a falar sobre o que aconteceu agorinha, há poucos dias, em Estância Velha, no Vale dos Sinos. Né? O flagrante que a gente mostramos ontem aqui no SBT Rio Grande, inclusive, desta confusão, um pátio de uma casa lá de Estância Velha. Explica pra gente o que é que aconteceu. Nós temos aí a palavra, né, de um dos soldados, não é mesmo, Glauco? Olha, esse vídeo aí, André, ele gerou uma polêmica muito grande nas redes sociais. Esse mesmo vídeo que a gente está vendo aí. E não é para menos, né? Ele circulou mostrando um morador sendo agredido por um brigadiano. De acordo com as autoridades, a polícia teria recebido uma denúncia da Lei Maria da Penha, né, de agressão a mulheres, numa casa de 2 pisos localizada na mesma rua. A dona da residência afirmou que a família está com medo de sair de casa porque teria sofrido ameaças de um dos policiais que participou aí desta ação. O responsável pelo batalhão, comandante Ailton Yarushevski, informou que a instituição abriu um processo de investigação contra estes policiais. Lembrando que isso aconteceu na última sexta-feira. As imagens vieram depois, repercutindo nas redes sociais. Então aí o posicionamento da Brigada Militar, que um inquérito vai apurar a participação desses policiais aí neste caso. E por isso nós vamos agora conversar com o comandante da Brigada Militar, João Ailton Yarushevski. Comandante, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por aceitar conversar com a gente. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem e que assistem a este canal de televisão. Bom, o SBT agradece o contato com o senhor. Para a gente explicar, comandante, como é que está sendo conduzida essa investigação a respeito do que aconteceu no pátio dessa residência em Estância Velha? Bom, André, primeiramente, não seria correto e nem coerente da nossa parte tecermos comentários, emitirmos opinião ou formularmos qualquer tipo de juízo acerca da atuação dos operadores de segurança pública e nem de qualquer outra pessoa que esteve presente, porque efetivamente nós não participamos de todo o contexto da ocorrência. Em outro viés, considerando que a Brigada Militar é uma instituição que sempre pautou pela lisura, transparência e imparcialidade, após tomarmos ciência do ocorrido, foi de imediato instaurado o competente procedimento investigatório para a devida apuração. Assim, com a solução deste procedimento, certamente prevalecerá a verdade e a justiça. Que tem quantos dias, comandante, que vai ser feito? É um inquérito policial militar, né? O inquérito, ele tem 30 dias para ser concluído, né? E assim nós esperamos que seja. E a partir disso, o Comando Regional poderá adotar todas as providências decorrentes dessa conclusão, fazendo a sua solução.
E enquanto isso, eles estão afastados, estão trabalhando normalmente? Qual foi o procedimento? Nós entendemos por bem, num primeiro momento, fazer um remanejo do policial militar, né, para uma outra área da companhia. Vai continuar trabalhando normalmente, mas não na atividade fim da Brigada Militar. Agora, comandante, uma curiosidade, eu pergunto isso para o senhor até para fins de esclarecimento, até para que as pessoas saibam, né, como se comportar num momento como esse. Até que ponto, né, em quais situações um policial ele pode se apresentar, né? Eu sempre digo, quem não deve, né, tranquilamente conversa, recebe o policial, enfim. Mas eu queria saber qual é o procedimento, o que permite com que um policial possa, numa determinada situação, entrar na casa de alguém ou no pátio de alguém, porque essa teria sido a reclamação desta família. Mas eu não estou falando deste caso específico, estou me referindo a outros. Quais são essas situações? Sempre autorizada para a autoridade policial entrar no pátio, entrar numa casa para fazer alguma averiguação? Bom, André, como eu já mencionei anteriormente, né, cada contexto apresenta uma característica diferente. Né? Nesse caso específico, nós não participamos diretamente da ação, por isso não tem como nós emitirmos um parecer nesse momento. Mas em toda a situação em que estiver ocorrendo um flagrante, né, e esse flagrante for de imediato verificado pelo policial militar, ele poderá sim entrar na residência, principalmente para socorrer vítimas e fazer o atendimento qualificado da ocorrência policial militar. Tá certo. Bom, a gente vai continuar aguardando, estamos sempre à disposição. Quero agradecer o comandante, Brigada Militar lá em Estância Velha, João Ailton Jaruchevski, correto? Corretamente, salientando que o 32 Batalhão de Polícia Militar, ele é responsável por 12 municípios da área do Vale dos Sinos e Paranhana, né? E Estância Velha faz parte da nossa área de responsabilidade territorial. Comandante regional, então. Muito obrigado, comandante. Uma boa tarde para o senhor. Tá aí. Portanto, aguardar, né, Glauco? Segue aí o processo, deixou bem claro ali o comandante no que se refere a um flagrante, né? E para ouvir toda a história, né? Tem que ver toda a história como aconteceu, né? Exato. Nós mostramos e vimos ali um recorte, né? E não fizemos nenhuma... Estamos ali narrando, né, o que aconteceu. E agora segue o inquérito policial militar, que tem 30 dias aí para né, levar uma conclusão do que aconteceu. Muito bem, agora 12h e 56 minutos. Para quem quer voltar a estudar, preste atenção. A EJA do SESI é uma ótima escolha. Seja para concluir o ensino fundamental ou ensino médio, na EJA do SESI vocês conseguem. Com aulas focadas no mundo do trabalho e à distância, aí fica mais fácil, né, de realizar este sonho e é tão importante a gente ter uma formação. Além disso tudo, o curso ele é gratuito para trabalhadores da indústria, construção civil e também para todos os dependentes. E tem um valor muito acessível para o público em geral, com parcelas a partir de R$ 74. Na EJA do SESI, todos conseguem. Saiba mais em www.ejadocesi.com.br. Muito bem, olha só, câmeras de segurança flagram o furto de um veículo em Camaquã. E a facilidade impressiona, Glauco Paza. Que rapidez, André. Esse aí tinha que trabalhar na Fórmula 1. Olha só, chegou rapidinho do lado do Uno. Tá? Não demorou 1 minuto, conforme os registros das imagens disponibilizadas pela empresa Telesul. Ele entrou dentro do carro e saiu, como se o carro fosse dele. Mas olha, eu gostei. Né? A gente ironizando. Vejam a atuação dele. Eu gostei da atuação de ator, né? Um ator. Vai ali, como se tivesse, né? Eu vou buscar o filho no colégio, né? Eu vou fazer assim, meus serviços, dono do carro, meu trabalho. Ele tem uma chave. Maior tranquilidade, né? Só que a chave deve ser uma chave micha, né? A chave mestra, que abre qualquer coisa. O cara entrou dentro do carro, saiu andando como se o carro fosse dele. O carro, menos mal, essa informação boa, já foi recuperado. O roubo foi pela manhã e o carro foi recuperado à tarde. Agora, tirei o chapéu para a rapidez desse larápio. Não, podia ser ator, né? Assim ou não? Não, vou levar para a Fórmula 1, trocar pneu, sabe? Não, é incrível ver a capacidade. Olha aí, ó.
esperando o momento, ali quietinho, disfarçando. Olhou para os lados. Como se nada tivesse acontecendo, mas é uma barbaridade. Agora é fácil de identificar, né? Tá tudo fácil, a própria câmera identificando ali o rosto do cidadão. E esses carros antigos, a gente pensa, mas o que vai fazer com o carro antigo? Muitos carros antigos faltam peças. E aí o que fazem? Pegam ou usam para outro crime ou vão lá e revendem as peças. Mercado negro. E quando você vai comprar alguma coisa que é muito barata, pode ter certeza, é do mercado negro, é de roubos, furtos, como esse aí. E se tem o que já conseguiram localizar o carro, prender essa pessoa? O carro foi localizado à tarde, só para ter uma ideia. O roubo foi por volta das 8 da manhã, tá? O furto, na verdade, que não tinha gente ali, foi o furto. O carro foi encontrado às 4h30, portanto, até que foi rápido, tá? E foi encontrado inteiro, o que já é um bom sinal. O que acontece muitas vezes? O carro é deixado para esfriar, né? Que a gente chama no jargão, para esfriar, para ver se alguém vai atrás. Se não for, eles desmancham. Mas tá aí a gravação, tá aí a cara e fica identificado, né, para punir, porque, olha, vou te dizer uma coisa, e são carros, são peças que elas são, né, muito valorizadas justamente pela dificuldade de encontrar. Seguimos adiante, Glauco, olha só, a gente sabe que esse final de ano não vai ser igual, né, a nenhum outro. É um momento diferente que nós estamos vivendo. Mas isso não é motivo para deixar de celebrar datas tão especiais. A tradicional festa de Natal do Instituto do Câncer Infantil, por exemplo, não vai ser realizada por causa da pandemia. Mas as crianças não vão ficar sem comemoração. E até o bom velhinho se rendeu à tecnologia. Neste ano, a tradicional pergunta do Papai Noel, mas à distância. Vocês se comportaram esse ano? Sim. A Aisla tem 8 anos e está em tratamento desde outubro do ano passado. Ela já recebeu o carinho virtual do Papai Noel lá no Instituto do Câncer Infantil. Não foi como a gente esperava, não. Mas o Papai Noel deixou um recado pra gente. A gente recebeu presentes. Todos nós gostamos do recado do Papai Noel. Eu gosto muito do Instituto do Câncer. Todos lá eu gosto. Eu amo todo mundo. Muito obrigada, Instituto do Câncer. Ágata, de 6 anos, está na reta final do tratamento, que começou lá em 2016. O recado do Papai Noel, ela já sabe de cor. Tem que respeitar a mamãe e papai. Neste Natal, em plena pandemia, os encontros virtuais com Papai Noel estão acontecendo em pequenos grupos desde o dia 8 de dezembro. Para conseguir contemplar todo mundo, as festividades seguem até o dia 23. Mas não é por isso que o Natal vai ter menos brilho no Instituto do Câncer Infantil. Nós passamos esse vídeo 4 vezes ao dia, 2 vezes pela manhã e 2 vezes à tarde. E as crianças assistem de manhã e querem assistir de novo à tarde, porque elas estão gostando bastante. E por trás desse Papai Noel tão especial está Germano, um ex-paciente que há anos se dedica ao voluntariado. Uma forma de retribuição, né, de todo o carinho e toda a atenção que eu tive lá. E já que o Papai Noel é conhecido, a Aisla deixou um pedido para ele. E eu quero agradecer sobre o Natal, por essas pessoas estar ajudando todas essas crianças, Senhor. Eu peço que o Natal do outro ano seja muito bom. E aí, Papai Noel, o pedido será atendido? Com certeza o Papai Noel vai fazer de tudo, mas tudo mesmo, para chegar a voltar a festa como era antes. E aí, dizer o que para as crianças, Gabi? Conta pra gente o que se diz, né? Como que se explica neste momento aí, hein? Que o Papai Noel, em muitos casos, os shoppings criando alternativas aí para poder poupar o bom velhinho, não é verdade? Que é do grupo de risco. Se explica que ele vem, viu? Lá em casa é o seguinte, ó, André. Um beijo para essas crianças, coisa mais linda aí, conversando com o Papai Noel de forma virtual. Lá em casa é o seguinte, a Catarina já sabe que o bom velhinho vem, só que vai vir de madrugada, porque ele é velhinho e grupo de risco. Aí olha aqui, ó, vou pegar vocês de surpresa. Dudu, será que tu consegue mostrar? Olha ela limpando a lareira para esperar o Papai Noel. Tá lá, ó. Querida, olha. E ela já vai colocar até almofadas para que o Papai Noel não venha. machucar,
para não machucar quando ele vier, vai deixar cenouras para as renas, entendeu? Porque ele vem, mas ele vem de madrugada, né? Vem Mas de sabe- madrugada, porque afinal de contas ele é bom velhinho, né? E E aí sabe- não pode, grupo de risco e tal. Que coisa mais linda. Não, que e coisa lá mais na linda essa magia Irlanda, do Natal, né? na Irlanda, o primeiro-ministro disse que o Papai Noel faz parte do grupo de serviços essenciais. Mas aí ele fez um pedido, né, para as crianças, o primeiro-ministro, para que elas fiquem na cama, porque o Papai Noel também é do grupo de risco. Então o Papai Noel vai, Isso. mas é para a criançada ficar esperando na cama. Moral da história, o Papai Noel é do grupo de risco, mas a magia do Natal é a prova de pandemia. Que coisa boa, né, André? Que coisa maravilhosa a gente ver essas crianças com essa força, com esse brilho no olhar. Olha, sem palavras. E parabéns também ao voluntário, né? Que gesto. Não, e esse ano, estamos completando 9 meses. Ontem mesmo, eu estava essa semana cuidando da minha mãe, né? E a gente se reveza. Ela está super bem, mas enfim, exige alguns cuidados. Eu olhei para ela e disse, mãe, faz 9 meses que eu não te dou beijo. Ela olhou para mim e disse, podia nascer um nenê. É uma gestação. Uma gestação. E nós estamos há 9 meses nessa situação, chegando o Natal, assim, que o velhinho traga, e do bom velhinho traga muitas coisas boas para todos nós desse ano, mas principalmente saúde para essa criançada ali que a gente viu. Coisa mais querida. Quem sabe não tenhamos vacina também, mas quem sabe não tenhamos juízo. Esse é o pedido principal para o bom velhinho. Juízo para todo mundo, respeitem os protocolos. Paciência, né? Paciência, né, Glauco Paz? Resiliência. Que tenhamos paciência, resiliência, que a gente, né, siga direitinho, pra gente poder, o ano que vem, como disse o Papai Noel, que já prometeu e ele vai cumprir, porque o bom velhinho cumpre todas as promessas, a gente possa ter um Natal diferente, se abraçando, né? Dito tudo isso, agora eu só espero que o André Har nos dê presentes, né? Porque ele, como bom velhinho, naquele ho-ho-ho dele ali, vai dar presente pra todo mundo. Eu não tenho dúvida. É, isso aí. Eu achei que ele tava tossindo, pra ter uma ideia. Faço muito bem, então, Papai Noel, né? Gente, olha só, a Gabi fica com a gente. Eu não sei se o Lucas também pode ficar aí com a gente. A gente vai encerrando, lembrando que tem auxílio emergencial hoje, né? A live. Isso mesmo, 2 horas da tarde, mais uma live sobre auxílio emergencial e muitas informações. Não perde, no Facebook do SBT. É importante, até porque tá todo mundo, né, na expectativa, não é verdade, Glauco? Ainda mais que está terminando, né? Será que continua, hein? Pois é, vamos aguardar. Quem sabe o bom velhinho traz boas notícias também para, né, quem depende desse dinheiro também importante. A gente vai ficando por aqui, 1h06, 19h20, segunda edição com o Marcelo Chemali. Voltamos amanhã às 11h40. Tchau, Gabi, tchau, Glauco. Obrigado pela audiência de todos e até amanhã.